Você já ouviu falar da República da Calmúquia? É isso mesmo, Calmúquia. E de seu ex-presidente, Kirsan Ilyushanov. Recentemente, esse nome aí voltou a ser notícia nas regiões em que vive por um motivo bem peculiar. Ele afirmou que foi abduzido por alienígenas em 1997. Por mais bizarra que seja essa história, esse é o relato de um líder político bem respeitado internacionalmente e que afirmou que, durante esse contato, os alienígenas revelaram a ele muitas coisas, desde que foram eles que inventaram o xadrez, até o fato de que eles nos veem apenas como formigas. Para entendermos mais essa piração toda, primeiro temos que compreender quem está por trás dela: o político Kirsan Ilyushanov. Para começar, a República da Calmúquia não é propriamente um país europeu. Na verdade, ela é uma república federativa dentro da Rússia. Ela funciona mais ou menos como os estados dos Estados Unidos, que possuem certa autonomia federal, só que com menos poder real e muito mais controle central. O seu povo, os calmucos, tem origem mongol e são conhecidos por ser a única região majoritariamente budista de toda a Europa. Mas tá bom, onde entra Ilyushanov nessa história? Bem, ele foi presidente da República da Calmúquia entre 1993 e 2010, sendo que, 2 anos após sair da presidência, ele foi sancionado pelos Estados Unidos por prestar apoio à Síria. Desde o início, ele foi um político meio diferente. Desde a sua juventude, Kirsan sempre foi bom em duas coisas: ganhar dinheiro e jogar xadrez. Será que ele aprendeu com os alienígenas? Mesmo antes de ser eleito presidente da Calmúquia, com apenas 31 anos, ele já era uma pessoa extremamente rica. Foi justamente por causa da sua fortuna que a Calmúquia se tornou uma região relativamente estável economicamente, uma exceção nas federações russas. Era bastante comum, por exemplo, que ele pagasse salários dos funcionários do próprio bolso e bancasse projetos com dinheiro próprio. Ele até mesmo conseguiu tornar o xadrez obrigatório nas escolas. Isso tudo fez com que, além de presidente da Calmúquia, ele também se tornasse presidente da Federação Internacional de Xadrez. Com relação à presidência do país, ele ficou até 2010 e apenas 2 anos depois ele visitou a Síria e ficou famoso por jogar uma partida de xadrez com o ditador Bashar al-Assad. Acontece que essa interação dele com o ditador sírio, bem como apoio econômico e político prestado ao país, não agradou nem um pouco os Estados Unidos, que aplicaram sanções diretamente contra ele, certo? Mas onde entram os aliens nessa história? Calma. O que acontece é que, em 2010, quando ainda era presidente da Calmúquia, ele deu uma entrevista para um canal de televisão russo. Nessa entrevista, ele afirmou com todas as letras que lá em 1997 ele foi abduzido por alienígenas. Conforme ele relatou, esses alienígenas estavam vestindo trajes espaciais amarelos e o abduziram quando ele estava tranquilamente relaxado na varanda do seu apartamento. As palavras de Ilyushanov: eles me vestiram com um traje espacial, me contaram muitas coisas e mostraram tudo. Eles queriam demonstrar que os OVNIs realmente existem. Ele prosseguiu seu relato dizendo que os alienígenas se comunicaram telepaticamente com ele e o levaram para o espaço por quase um dia inteiro. Bem, por mais bizarra que essa história seja, ela fica ainda mais estranha, pois o fato de um presidente ter sumido por um dia inteiro levantou grandes suspeitas em sua equipe. Seu chefe de gabinete e 2 de seus ministros começaram uma busca por Ilyushanov, procurando inicialmente em seu apartamento. Após revirar todo o lugar e não encontrar, eles cogitaram acionar as autoridades, quando Ilyushanov saiu tranquilamente do seu quarto, um cômodo que eles já tinham revistado várias vezes. Bom, mas e quanto a essa conversa telepática dele com os aliens? O que eles revelaram? Conforme o próprio Ilyushanov, os aliens revelaram a ele que, no passado, a Terra abrigou 5 outras civilizações antes dos humanos, sendo que
os próprios extraterrestres foram responsáveis pela criação da humanidade. Além disso, eles também revelaram que o xadrez é uma invenção alienígena. Na ocasião, ele chegou a perguntar aos aliens por que eles não faziam contato aberto com a humanidade. E a resposta que eles deram foi de que os humanos ainda não estavam prontos para isso, pois nós ainda estamos em estado embrionário. Eles chegaram até mesmo a comparar a civilização humana às formigas, com as quais os humanos não se comunicam, pois as veem como seres inferiores. E para finalizar, eles também criticaram a humanidade pelas guerras e destruição ambiental, além do fato de priorizarmos as construções de armas em vez de investirmos no nosso próprio progresso. Tudo isso, conforme eles, era motivo pelo qual eles ainda não entraram em contato conosco. Nas palavras dele, os aliens teriam lhe dito que vocês ainda se destroem uns aos outros. Nós os criamos, demos a vocês uma terra linda, rios, lagos, mares, e vocês a poluem com lixo industrial, queimam e derrubam florestas. Neste exato momento, há mais de 117 conflitos armados acontecendo ao redor do mundo. Vocês são tão belos e ainda assim direcionam toda a sua ciência e esforços para inventar armas e se matarem o máximo possível. Nós não queremos interromper o curso da sua civilização. Essa entrevista de Kirsan foi dada a um canal russo lá em 2010, mas na época ela não foi levada a sério pela mídia local. É difícil mesmo. Mas, muito pelo contrário, mesmo sendo uma figura política conhecida e respeitada, era mais comum que as pessoas fizessem piada dele do que realmente acreditassem no que ele disse. Mas então, por que isso voltou a circular atualmente, já que é uma entrevista antiga? Bom, isso se deu porque recentemente Ilya Usmanov ele deu uma entrevista ao podcast American Alchemy, em que ele voltou a afirmar tudo o que havia dito no passado. Mesmo tendo passado quase 3 décadas desde a sua suposta abdução, ele continua insistindo em sua história e diz que o que aconteceu foi tudo verdade. Foi por causa das revelações dele nesse podcast, agora com um alcance muito maior do que uma rede de TV local russa, que ele começou a viralizar no X. Bem, eu comentei que assim que ele deu a entrevista em rede nacional falando sobre a sua abdução, as pessoas desacreditaram e riram dele, mas na verdade não foi bem assim. Nos círculos políticos há pessoas que realmente levaram as declarações dele a sério, bem a sério. Na época, Andrei Lebedev era membro do parlamento russo e chegou a enviar uma carta a Dmitry Medvedev, presidente russo à época, sobre o que aconteceu. Nessa carta, ele pedia para que Ilya Usmanov fosse convocado a prestar depoimento, pois estava preocupado de que ele pudesse ter revelado segredos de Estado sobre o governo russo aos alienígenas. Foi por causa dessa entrevista dele que as pressões políticas aumentaram e ele acabou saindo da presidência. Por mais que a mídia tenha caçoado e desacreditado o seu relato, no alto escalão da política o efeito foi outro. Eles não estavam se perguntando se aquilo teria sido ou não uma mentira, mas sim o que Ilya Usmanov poderia ter revelado aos alienígenas. Ao longo dos anos já houveram vários relatos de abdução alienígena, mas nenhum deles nunca veio de uma figura tão respeitada internacionalmente como Kirsan Ilya Usmanov. Mesmo depois de tantos anos e até mesmo de ter perdido seu status, ele continua convicto da sua história. Será que o ex-presidente da Kalmúquia estaria apenas inventando toda essa história ou realmente há algo mais por trás desse relato? E aí, você arrisca algum palpite? Deixa aí nos comentários. E muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.